Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom Bom dia. dia! Excelente. Tudo bom, Cláudia? Bom dia, Josiane, bom dia, Oliver Daniel, bom dia, José Maria, Paulo César, Ana Cláudia Monteiro, Roseli Rosa chegando, Pascoal, Bom dia, bom dia. que legal. Vamos lá, pessoal. Ah, quem puder, é claro, tem muita gente que já está indo para o trabalho, que está indo dirigir, está dirigindo nesse momento, mas seria muito interessante que vocês pudessem abrir a câmera de vocês, tá bom? Para que a gente possa fazer um grande evento no dia de hoje. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, eu me chamo Marcelo Marçal, eu tenho 50 anos de idade, sou natural do Rio de Janeiro, moro aqui em Recife há mais de 23 anos, desenvolvo esse trabalho em parceria com a Forever, já vai completar agora, esse ano vai completar 20 anos, e a gente está bem entusiasmado com o que está acontecendo, com com o nosso modelo de negócio, né, a aprovação do mercado, sobre os nossos produtos, sobre as pessoas que aqui fazem. E toda segunda-feira aqui a gente faz uma história de sucesso, ou seja, a gente começa a semana já a mil por hora, na verdade, né? Para que as pessoas acordem, muita gente dormindo, o empreendedor novinho, ele normalmente ele precisa desse gás, né? Precisa dessa informação extra para que ele possa ter uma boa semana, uma semana motivada. E a segunda-feira, logo pela manhã, é sem sombra de dúvida uma das formas que a gente faz para poder acordar alguns empreendedores, motivar outros que já estão acordados e não permitir que outros estejam dormindo. Então, e hoje a gente tem a grata surpresa de ter um diamante aqui com a gente, né? Então a gente tá assim, é sensacional, porque é o sonho de, pelo menos de quem desenvolve essa atividade de forma profissional, é o sonho de toda pessoa querer se tornar pelo menos um diamante dentro desse negócio. Porque é onde você encontra de fato a liberdade econômica e financeira. É onde você encontra, onde você tem condições de realizar todo e qualquer sonho que você tenha. Ser diamante forever não é só uma construção de lateralidade de 25 gerentes, não. Significa que você mudou a vida de centenas de pessoas. Mudou a vida de centenas de pessoas. E isso é que é entusiasmante. Não é só você receber centenas de milhares de reais, viagens, divisões de lucro. Não, não é só isso. Isso é muito bom, é o que nos motiva, mas a essência desse negócio é você construir novas pessoas, construir o sonho, ajudar as pessoas a construir o sonho delas, fazer com que elas saiam de uma vida tradicional e iniciem seu próprio negócio, e que tem coragem, e que você ajuda e você reconhece. E qualificar as pessoas ao nível de gerente é, sem sombra de dúvida, uma das nossas maiores razões dentro desse negócio. E o nosso palestrante já construiu mais de 25 laterais diretas de gerente. Isso é um número incrível. Isso é uma. 25 pessoas ao nível de gerente é um sonho. É um sonho. Pelo menos é o meu sonho. Não sei se é o seu sonho. Quando eu iniciei esse negócio, meu maior sonho era me tornar gerente sênior, porque eu vi o PIN de gerente sênior e achava lindo o PIN de gerente sênior. Mas depois eu fui entendendo mais sobre a oportunidade, fui entendendo mais sobre como tudo funciona, e aí sim começamos a desejar se tornar, ser um diamante forever. Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria que todo mundo abrisse suas câmeras. Quem puder abrir o áudio, clica aí, abra seu áudio e vamos dar aí uma carinhosa e calorosa salva de palmas para o nosso gerente diamante, Oliver Daniel. Seja bem-vindo, Oliver. Obrigado, obrigado. Muito bom dia. Uau! Dia, seja É um bem-vindo. prazer. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom Bom dia. dia, bom dia. Certo. Gente, olha como é que tá bonita a sala, tá todo mundo câmera aberta aí, que legal. Parabéns, parabéns. Bem-vindo, Oliver. Obrigado, muito obrigado. Cara, Bom, é um prazer estar aqui, né, batendo esse papo com vocês, para a gente poder trocar algumas informações. Obrigado, Marçal, pela oportunidade, pelo convite, né, de estar aqui contando a nossa história. E é muito, é, na verdade, é disso que se faz esse negócio, né? Esse negócio é feito de histórias. Quando a gente, exatamente. quando a gente entende que eu também posso contar a minha história, que você também pode contar a sua história,
Eu acho que isso te dá força também. Você vai perceber que a história das outras pessoas nada mais é muito parecida com a sua. Talvez as outras pessoas só tiveram um pouco mais de garra, um pouco mais de persistência, mas é tudo muito parecido, né? Nós somos, todos nós somos iguais, mas as histórias são muito parecidas, né? E eu não foi diferente. Eu comecei esse negócio, só para eu me posicionar aqui, Marcelo, até que horas, quanto tempo eu tenho aqui? Só para eu me organizar. Bom, normalmente a gente fica até mais ou menos uma 8h30, mais ou menos. Uma hora e 15, Tá, 1h20 minutos aí. beleza. Não, acho que nem precisa de tudo isso, não. Mas era só para eu saber. Achei que fosse uns 15 minutos só, não é uns 15 minutos só, Ô, não? a gente quer saber a tua história, rapaz. Tua história não dá pra contar em 15 minutos, não, pô. Tô brincando. Bom, vamos lá. E Eu vou 15 colocar. minutos é só para falar das viagens. 15 minutos é só para falar das viagens. Bom, eu vou colocar uma tela e aí depois a gente, tipo assim, eu gostaria de fazer bem no bate-papo mesmo com você. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunte. E no final a gente pode até, depois que eu acabar as telas, a gente bater papo e tirar algumas. Se vocês quiserem perguntar algumas particularidades, eu vou responder, tá? Estou aqui para responder. Essa semana agora eu completei 22 anos de negócio. Ó, o Cleberley tá aí, né? Ô, Cleberley, bom dia, tudo jóia? Bom dia, querido. Abro já a câmera, viu? Mas eu tô Beleza, aqui desde o começo. tá bom. Olha só, essa semana eu completei 22 anos de negócio. Dia 11 de fevereiro foi o dia. Dia 10 foi o dia que eu assisti a apresentação. Dia 11 foi o dia que eu iniciei com as minhas duas caixas crédito, né? 11 de fevereiro de 2003. 22 anos se passaram, né? 22 anos se passaram. E o Marçal falando de 20 anos, isso é legal no nosso negócio, né? Acho que nenhuma outra companhia existe pessoas com tanta consistência quanto existe no nosso negócio Forever, né? É fantástico. Bom, eu venho de uma família simples, eu sou de São Paulo, meu pai é baiano, minha mãe é paranaense, e não é tudo isso de filho não, tá? Nós somos em três, que tinha alguns amiguinhos na época aí. Eu sou esse aqui do lado esquerdo, de camiseta branca com a manguinha vermelha aqui, ó. Meu pai sempre foi um pequeno comerciante. Ele sempre teve assim bar, lanchonete, sempre pequeno negócio, sempre teve um pequeno negócio. Chegou a ter oficina mecânica, uma época vendeu bar, mudou de área, foi para oficina mecânica. Mas eu venho de uma família de quem sempre trabalhou bastante. Eu não sei se é assim na sua família, né, também. Pessoas que não têm medo de trabalhar. Eu sempre vi meu pai trabalhando 16 horas por dia, porque comércio é assim, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, às vezes nem tem funcionário, trabalha muito, né? Eu vi muitas vezes meu pai chegar em casa à noite e ainda ir com a minha mãe fazer os salgados, né? Não sei como fala isso, coxinha, quibe, essas coisas, ele fazia isso à noite para no dia seguinte levar para a lanchonete. Então, assim, eu sempre vi meu pai trabalhando muito. Então, para mim, trabalhar nunca foi o problema, né? A gente está acostumado, a gente cresceu num lar que as pessoas trabalhavam bastante. Então, era normal. A grande questão era o resultado, né? Por que trabalhar tanto para ter, às vezes, tão pouco resultado? Isso, desde a minha adolescência, eu sempre achei que dava para fazer mais. E eu fiz técnico em mecânica, aquele colegial, né? Em vez de fazer o colegial normal, eu fiz o colegial técnico, fiz em mecânica industrial. E esse foi meu primeiro emprego. Essa daí é a foto do meu crachá da época mesmo, né? Era uma fábrica de parafusos. Eu trabalhei muito pouco na indústria, assim, como funcionário. Eu tive, na verdade, só dois empregos na minha vida. Eu tive um de estagiário, que foi antes desse, que era uma empresa de vistoria de seguros. E depois, eu fui para essa empresa, quando já estava fazendo o colegial, finalizando o colegial. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Eu cheguei lá estagiário de produção. E eu saí de lá gerente nacional de fornecedores. Com 22 anos, a gente teve um crescimento, né? Só não cresceu muito o salário, né? Não foi proporcional à responsabilidade. É uma multinacional, essa empresa faz peças para carros, para automóveis. Todos os carros têm parafusos da MAPRE, né? São os parafusos originais. E assim, talvez eu tive algumas, não sei se eu posso chamar de sorte, ou talvez eu procurei isso, né? Eu sempre procurei me envolver com pessoas,
boas. Boas no sentido assim, pessoas que podiam me ensinar alguma coisa. Eu sempre tomei muito cuidado com o meu meio, desde muito novo. Sempre tomei muito cuidado com o meu meio. Eu sempre gostei de estar perto de pessoas que eu podia aprender alguma coisa. E não foi assim, não foi diferente nessa empresa, na MAPRE. Quando eu iniciei, eu comecei estagiário de produção e eu tinha um trabalho para fazer. E foi legal nessa época, Marcelo, porque eu lembro quando eu cheguei pro meu chefe e falei para ele assim, ó, o trabalho tem alguma coisa a mais para eu fazer? Ele, não, tá, o que você tá fazendo aí tá bom. Eu falei, não, o que você me deu para eu fazer, eu quero fazer até o meio-dia. Depois do meio-dia, eu posso ficar na engenharia, trabalhando com o pessoal da engenharia? Tipo, eu queria trabalhar de graça para aprender. E ele achou esquisito aquilo. Como assim? Eu falei, não, o que você está me pedindo para fazer, eu vou fazer em metade do dia. Até meio-dia eu termino. Mas na parte da tarde eu queria aprender a trabalhar com o pessoal da engenharia. Aí as áreas se comunicaram e eu comecei a fazer um outro trabalho na engenharia à tarde, né? Assim, comecei a aprender. Então, isso foi me dando um crescimento lá dentro também, porque eles viram que eu tinha vontade, né? Eu tinha muita vontade. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa e eu só saí por um motivo. Eu saí para montar o meu primeiro próprio negócio. Eu fui um subfornecedor da MAPRE. Eu montei uma pequena usinagem, eles me mandavam as peças, eu fazia uma operação, tinha funcionário, cheguei a ter 50 funcionários. Com 21 anos eu tinha 50 funcionários já. E comecei com tudo financiado. Vocês já compraram alguma coisa financiado? Chegar assim, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? Já aconteceu com vocês comprar alguma coisa assim? E eu fui comprando e, sabe, assim, meu pai me ajudava com alguma coisa, às vezes com nome, porque eu era muito novo, eu não tinha crédito ainda, né, no banco. Era muito novinho. Bom, mas deu certo. Eu me tornei, fornecedor e aí trabalhei durante 1 ano e meio com uma empresa própria. Cheguei a ter bastante, tinha poucas máquinas, então tinha que funcionar 24 horas por dia. Até que o meu antigo chefe enciumou, percebeu que eu estava crescendo demais e cortou o fornecimento da minha empresa de dia para noite. Eu recebi uma ligação dizendo que eles estavam diminuindo o número de fornecedores e a minha não fazia mais parte. E eu tinha um monte de boleto para pagar. O que que aconteceu? Foi minha primeira vez que eu quebrei, né, aos meus 22 anos. Nesse momento eu falei, e agora? Sem experiência administrativa, sem caixa ainda, porque estava pagando máquinas, comprando coisas, contratando funcionário, um monte de funcionário para mandar embora. Aí eu fui lá, consegui negociar ainda 3 meses de fornecimento para depois encerrar, pois que me ajudou um pouco. Daí eu comecei a dispensar o pessoal e ir pagando as contas. E aí eu falei, o que que eu vou fazer da vida agora? Por quê? Porque nessa área, para você ter um cliente novo, você precisa de 6 meses a um ano, tem projetos, tem um monte de coisa para provar, né? Porque eu trabalhava com coisas muito específicas. E eu também, nesse momento, eu fiquei meio chateado, vendi tudo que eu tinha lá, dispensei os funcionários e falei, vou para os Estados Unidos, lavar prato, entregar pizza, vou fazer alguma coisa, vou juntar dinheiro de novo e depois eu volto. Foi aí que eu tirei meu passaporte. Estava preparando para tirar o visto, quando uma pessoa chamada Ivone Azevedo, a Ivone me ligou e me falou do negócio Forever. Eu achei bem esquisito o que ela me disse. Não conhecia marketing de rede. Já tinha participado de 2 reuniões de uma outra empresa, chamava Invel, se eu não me engano. Tipo, tinha ido em umas 2 reuniões, mas assim, não sabia do que se tratava ainda isso. E aí o Ivone me ligou e falou que uma pessoa ia me ligar em seguida. Falei, quem é? Ela falou, ele se chama Lino Barbosa. Ele vai te ligar, ele é o meu patrocinador, ele que tá me ensinando, vai te ligar. Daí o Lino me ligou, depois, logo que a Ivone desligou, o Lino me ligou. Deixa eu tirar a tela aqui, que acho que essa parte aqui é bem interessante da história, para eu ver vocês. Aí o que aconteceu? O Lino me ligou e perguntou se eu podia até Cotia encontrar com ele para a gente bater um papo sobre o negócio. Eu falei, posso. Ele falou, pode ser amanhã? Pode. Ele falou, tá bom. Na época eu tinha um cadete, isso foi em 2003, foi no começo de 2003. Eu tinha um cadete em 1991, era meu carro. Foi a única coisa que sobrou depois que eu vendi tudo, né? Máquina, os outros carros de entrega da empresa, vendi tudo, sobrou esse carro. E eu lembro que eu cheguei na oficina do Lino, eu estava esperando, ele falou assim: vem aqui no meu centro automotivo. Quando eu cheguei no centro automotivo do Lino, não era um centro automotivo, era uma oficina de bairro.
Eu falo isso para ele até hoje, eu falei, meu, mas olha o que que é, né, edificação e promoção, né? Ele promovia tanto o negócio dele, ele falou, não, vem cá, era uma oficina, tinha Fusca, Brasília lá dentro, os carros velhos lá dentro, mas quando eu entrei com o meu carro e abri a porta, meu carro tava rangendo a porta, era carro velho, pessoal, tava rangendo, eu abri a porta, sabe quando faz nheque? O Lino saiu do escritório dele, numa sala, escritório assim, uma salinha. Ele tava de camisa de seda branca, mas branca assim, impecável, de gravata vermelha. Ele não cabia naquele lugar. Sabe quando a pessoa não cabe naquele lugar? Você olha para aquela oficina e fala assim: o que que esse cara com essa roupa tá fazendo aqui dentro? Ele saiu assim, já veio. Ele chamou um mecânico dele e falou assim: bota um óleo, olha o detalhe, hein? Bota um olhinho na porta para ele aqui, tira esse rangido para ele. Ele começou a cuidar de mim na hora que ele me viu. Não sei se vocês. É isso que eu quero deixar. Ele começou a cuidar de mim naquele momento. Quando eu abri a porta, ele veio chamando meu cano e falou: arruma essa porta para ele aqui. E aí, vamos lá pro escritório. Quando chegou, era uma mesinha com duas cadeirinhas brancas de plástico. Senta aqui, vamos conversar. Aí começou a perguntar da minha vida, tal, tal, tal. Nós começamos a conversar ali. Aí falei dos meus pais e nada de falar de negócio. Nada de falar de negócio. E eu achando, eu falei, ué, será que ele vai falar quando de negócio? Eu era um garoto, tímido pra caramba, tava morrendo de vergonha de estar ali. E aí ele pegou e tava dando a hora do almoço, ele falou assim, eu duro, mas pensa num cara duro. Quebrado não, quebrado é pouco, moído. E ele falou assim, vamos almoçar, me deu até um frio na espinha. Eu falei, meu, se eu tiver que pagar o meu, eu tô lascado. Ele falou assim, vou te levar para almoçar no restaurante que o prefeito almoça. É a melhor costela de Cotia, tal, tal. Fez uma propaganda da costela. Falei, vamos lá, né? Aí quando nós saímos da oficina, ele falou, entra aí. Eu vi que o carro dele era um Corsinha. Ele tinha um Corsinha cinza. Nada demais. Nem o traje dele combinava com o carro, entendeu? Tinha um Corsinha. Nós entramos no Corsinha e chegamos no tal do restaurante da costela que o prefeito almoçava. Era um bar. Bar do Luiz. Não tinha nada demais no bar. Mas era um barzão, boteco, botecão mesmo, assim, sabe? Mas olha que legal, o Lino sempre foi muito bom, pessoal. O Lino me ensinou, me ensina até hoje muito, né? Mas assim, no princípio do negócio, ele me ensinou muito sobre edificação e promoção. O Lino promove muito bem. Ele colocou, ó, vou te levar no lugar que o prefeito almoça. Ele falou, é simples lá, mas é a melhor comida que tem em Cotia. Aí nós almoçamos, voltamos para o restaurante, tal, tal, voltamos para a oficina. Aí ele pegou e falou assim: olha, você está preparado para ser livre? Eu falei, é meu sonho. Ele falou assim: eu queria que você fosse no lugar, então. Ele falou: a reunião é amanhã, às 16 horas, nesse endereço aqui. Acho que era 16 horas, não tenho certeza, tá? Me deu um horário e era a filial da Forever de São Paulo. Ia ter uma reunião. Antes de eu ir para a reunião, eu já tinha deixado o André Vargas avisado. Que eu estava falando com o André de negócio, a gente estava falando de negócio. Eu falei, André, vou conhecer o Lino e ele vai me mostrar um negócio. Quando eu sair de lá, eu te aviso. O André trabalhava numa gráfica, ele é meu primo, né? Trabalhava numa gráfica. Aí eu peguei e falei assim, mas ele não me falou nada do negócio. Nós falamos de tudo, falamos de família, falamos de sonho, não falou nada do negócio. Mas no final eu falei assim, Lino, mas do que é esse negócio? Ele pegou, na época a gente tinha um livrinho verde, a política da empresa. Ele pegou a política e falou assim: se você quiser ler isso aqui até amanhã, lê. Se não, amanhã você vai saber de todos os detalhes lá. E me deu o livrinho. E na capa tinha uma babosa. Eu falei assim: é de babosa? Ele pegou e falou assim: tem babosa e mel. Nem ele era bom na abordagem ainda, assim, nesse sentido. Tem babosa, produto tem de babosa e de mel. Aí eu saí de lá, eu não tinha celular, eu parei no primeiro orelhão. Liguei para André. Falei, André, nós vamos na reunião amanhã. Ele falou, trabalho durante o dia. Eu falei, meu, se vira. A reunião é 3, 4 horas da tarde, não sei. Ele, vou dar um jeito. Mas o que que é? Eu falei, não sei, mas parece que tem babosa e mel. O André achou esquisito aquilo também. Cara, que isso, né? Bom,
Eu fui para casa, não sabia nada do negócio, absolutamente nada. O Lino só fez relacionamento. E naquele momento eu eu comprei a ideia de aprender com ele. Eu gostei dele, a postura dele, né? Assim, ele foi muito bom comigo ali naquele momento. E aí eu fui para casa, no dia seguinte o André pegou um atestado, foi para a enfermaria lá tomar umas injeções na gráfica que ele trabalhava, chamou um amigo dele, o Ismael Garcia, e nós três fomos para Forever assistir a apresentação. O Vitor Shoyama, na época, começou a apresentação de negócio, falando a primeira parte de empresa e produtos. O Vitor, ele falou 2 horas e meia de produto no começo, sem falar nada de negócio. E o Vitor teve uma crise de estresse no dia. Ele travou no palco. Travou no palco. A Adélia Yamaguchi, na época, uma direta dele, percebeu que tinha acontecido alguma coisa, que o Vitor tinha travado. Ela foi lá, eles carregaram, tiraram o Vitor carregado e levaram embora para o hospital. Depois de 2 horas e meia, ele falando, ele com suco de aloe vera na mão e não parava de falar, e parecia disco riscado. Sabe aquele disco riscado? Que fica sempre voltando no mesmo lugar, na música? Parecia um disco riscado. Acho que vocês não são da época do vinil, né? Vocês já são da época do DVD já, né? Do quem é do vinil lembra do disco riscado. Parecia um disco riscado. 2 horas e meia. Aí, nesse momento, ninguém aguentava mais a reunião, porque só falava de aloe vera e não avançava, e era a mesma coisa, repetitivo. Nesse momento, quando tiraram o Vitor, o Lino entrou. O Lino falou 10 minutos. Ele falou, pessoal, sei que já estourou o horário, mas eu vou falar para vocês aqui. E o Lino mostrou a escadinha e vendeu o conceito de liberdade. Ele só fez a escadinha e vendeu o conceito do que era ser livre. E perguntou se a gente estava preparado para ser livre. De novo. Ele falou, se vocês me seguirem, nós vamos fazer um. Ele falou assim, vai ter. Ele falou assim, ele falou, hoje esse negócio está vendendo 800 caixas de crédito no Brasil por mês. Quando a gente estiver vendendo 4.000 caixas de crédito, vai ter tapete vermelho na porta dos hotéis para receber a gente. A empresa vai botar limousine para levar a gente para os lugares. Ele falou assim, tá todo mundo aqui vai estar rico. Vocês estão preparados para isso? Eu ali com 23, 22 para 23 anos, falei, caramba, babosa. Mas vamos embora, né? Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Fui para cá. O André já falou assim: amanhã eu já compro, amanhã eu vou comprar esses dois CCs aí para começar. O Ismael também, eu também vou. Falei, eu já tinha dois, um patrocina abaixo do outro. Talvez isso foi uma das minhas vantagens, viu? Porque talvez se eu não tivesse levado eles, eles não teriam me impulsionado tanto a fazer os dois CCs imediatamente. Porque no Ei, dia Oliver. seguinte, os dois estavam prontos para iniciar. Ei, Oliver. É. Ve- Veste a roupa de sapo e dá seus pulinhos, né? Se E vira. dá os pulos. Fui para casa e falei, e agora? Porque eu já estava moído, tinha acabado de quebrar meu negócio, tinha acabado de quebrar, vender tudo, um monte de funcionário para pagar ainda. Falei, e agora? Cheguei, na época, dois CCs custava R$ 660. Cheguei e falei com meu pai se ele tinha um dinheiro para emprestar ainda para eu pagar umas coisas. Falei, se eu falar para ele que eu vou comprar shampoo e suco de babosa com esse dinheiro, com tanta dívida que eu tenho para pagar aqui, eu tô morto, né? Nem falei que era para negócio, falei que era para pagar a conta. Ele falou, não tem. Falei, tem metade? Ele falou, metade eu consigo te arrumar. Meu pai me emprestou R$ 330. Eu fui na minha irmã, ela me emprestou um cartão de crédito dela de mais 330. Para no dia seguinte, eu fui na Forever, iniciei com meus dois CCs. O André iniciou com os dois dele, o Ismael iniciou com os dois dele. Foi nessa maneira que eu comecei. Dinheiro emprestado. Alguém já teve que pedir dinheiro emprestado alguma vez na vida, já? É constrangedor. Mas depois a gente vira cara de pau, acostuma, né? Tive que pedir outras vezes pro meu pai também. Estava numa fase complicada, né? Mas é constrangedor. E aí foi aí que eu comecei o meu negócio. Mas eu tinha um problema, eu era tímido, muito tímido. Vocês não têm noção, tímido mesmo. Chegou um dia, assim, logo nos princípios ali, eu estava na Forever de novo, o Vitor ia fazer um treinamento de produtos. Era um dia à tarde, tinha pouca gente na sala, tipo 20 pessoas na sala. O Vitor pegou e perguntou quem pode fazer a abertura aí, e tinha poucos.
poucas pessoas ali que falavam, né? Era mais pessoas idosas, era um dia à tarde. Aí ele chegou, Oliver, faz você? Eu, vixe, tá bom, faço. Aí ele me deu o microfone. Aí eu fui lá na frente, quando eu virei pro pessoal e posicionei o microfone, eu travei, não consegui falar nenhuma palavra. Não saiu nenhuma palavra. Você é tímido? Você pode fazer esse negócio também. Não saiu nenhuma palavra. O Vitor veio, sem eu chamar, pegou o microfone, devolvi o microfone para ele, eu travei. Ele só me elogiou. Falou, pessoal, vocês estão na frente aqui das pessoas que vai ser um dos principais líderes desse negócio. Eu tenho conversado com o Oliver, tenho gostado muito da visão dele. Falou algumas coisas de mim lá, não sei. E eu saí ali, eu não sabia nem onde eu enfiava a cabeça, porque eu não consegui falar nenhuma palavra. Foi assim que eu comecei meu negócio, pessoal. Não sei se está semelhante com alguém aí, se alguém já sentiu assim. Foi assim que eu comecei. Tímido, sem dinheiro, mas com muita vontade de fazer. Né? Aqui na época das máquinas, aí surgiu a oportunidade. Esse era o carro que eu tinha na época, mas não estava assim. Um ônibus tinha batido na minha traseira, estava sem para-choque, e tinham quebrado o vidro do passageiro aqui para roubar o som desse carro. Era assim que eu andava. Eu chegava na Forever, tinha metal, quando bateram atrás, quebrou o escapamento, ele estava sem uma ponta de escapamento, estava fazendo bastante barulho e não tinha vidro do lado do passageiro, tinha a capota ficava fechada direto, daí eu coloquei um saco de lixo aqui do lado do passageiro e fechei com fita. Então, ou seja, a porta do lado de lá não abria. Quando eu levava um convidado na reunião, eu pedia para o convidado entrar pelo lado do motorista e passar para o lado do passageiro, porque aquela porta estava lacrada com fita, porque não tinha vidro. Né? E eu, como o carro é conversível, tive que lacrar na capota, em cima, tive que fechar totalmente a porta ali. Era um saco preto do lado ali. Quem é mais antigo de Forever aqui de São Paulo lembra muito desse carro, porque todo mundo via chegar pelo barulho e pelo vidro, pelo saco de lixo no vidro, né? Foi assim que eu cheguei, né, no negócio. Mas isso não me impediu de fazer o que tinha que fazer. Os meus primeiros 6 meses foram turbulentos, eu pensei em desistir algumas vezes, porque não estava fluindo. Mas no sexto mês, o meu negócio engrenou. No sexto mês, meu negócio engrenou. Eu fui assistente supervisor 6 meses. No sétimo mês, eu me qualifiquei supervisor. No oitavo mês, eu me qualifiquei assistente gerente. No nono mês, eu me qualifiquei gerente. Aí no primeiro ano, eu já ganhei essa viagem. Teve uma meta para uma viagem para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tal do Frade. Eu me qualifiquei no primeiro ano. Foi aí que começou. Então, fui 6 meses pensando em desistir. E depois, em 3 meses, tudo foi resolvido. Foi supervisor, assistente gerente, gerente. Algumas decisões foram tomadas, tipo, eu vou ter que apresentar, não preciso depender só da reunião lá, eu tenho que começar a apresentar o plano. Eu tenho que aumentar a quantidade de planos. Né? Eu tomei algumas decisões ali que ou eu tomava, e essa decisão foi tomada até numa situação interessante. Quem é mais antigo vai lembrar que antigamente os telefones de casa, mesmo os que eram de digital, tinham uma chave. Vocês lembram de telefone que tinha chave? Os que eram redondinho tinha uma trava que né, podia trancar também. Os que eram digital tinha uns que tinham uma chavinha em cima do telefone, assim. Normalmente eram as regiões de empresa. O que que aconteceu? Meu pai trancou o telefone de casa. Ele falou assim: não, você fica ligando para celular. Na época, a ligação para celular era caríssimo. Era muito caro ligar para celular. Você fica ligando aí, porque eu tinha que ligar, contatar, né? Você tá muito caro, eu não quero que você use mais o telefone. Meu pai trancou o telefone. Aí só que eu tinha tido empresa, né? Então eu tinha umas coisas em casa ainda, eu tinha outros aparelhos. Eu tirava o dele da tomada e botava o trancado e botava o meu que não estava trancado. E ligava, porque quem trancava era só o aparelho. Então naquele mês eu fiz algumas ligações. E teve um dia que eu cheguei em casa, meu pai estava com a conta de telefone na mão, esperando chegar. Eu falei, vixe, vai ter um sermão hoje. E ele não. Ele chegou e me disse assim: Oliver, o que está acontecendo? Eu quase não estou te vendo, você está saindo cedo, chegando tarde, não estou te vendo, estou vendo que você está usando o telefone ainda. O que está acontecendo? Eu achei que ele fosse brigar. Ele não brigou.
Ele chegou e falou assim, ó, eu queria que você ficasse mais perto da gente, que você não sumisse assim, não. Quiser usar um pouco o telefone, pode usar, mas não use demais. Ele me apoiou. Quando ele me apoiou, eu falei, e agora? E ele pegou e me fez uma pergunta. Ele falou assim, você tem certeza que esse negócio vai dar certo? Eu falei, pai, eu tenho certeza, senão estaria aqui tanto tempo. Não tinha certeza nada, tava pensando em desistir. Mas eu disse para ele que ia dar certo. Aquele dia foi o dia da grande mudança da minha vida. Naquele dia eu disse para mim, vai ter que dar certo agora de qualquer jeito. Você já falou isso para você? Falei, ó, vai ter que dar certo de qualquer jeito, que agora eu disse para ele, eu me comprometi. Eu me comprometi e disse que ia dar certo. Foi justamente aí, no mês, na sequência, no mês seguinte eu me qualifiquei supervisor, no outro assistente gerente e no outro gerente. Aí foi, começou a fase de ouro, né, do negócio. A minha patrocinadora, aí eu me qualifiquei assistente gerente, aí me qualifiquei gerente. Eu iniciei em fevereiro, em novembro eu me qualifiquei gerente com 9 meses. Em abril de 2004 eu me qualifiquei para o Forever to Drive, a primeira vez. Esse foi o primeiro carro que eu comprei no Forever to Drive. Foi, putz, foi uma sensação incrível sair com carro zero da concessionária e, né, foi bem. Aí fui gerente sênior. Depois de gerente, 6 meses depois eu já era gerente sênior. Fui gerente Soaring, aí tive acesso ao Rex. E na época o negócio era menor no Brasil. Eu consegui conhecer o Rex de verdade, né? O Rex me chamava por nome. Isso eu achei bem legal, porque ele me conhecia mesmo, né? E fiquei muito próximo dele, do Greg e do Guerin. Eu comecei a conhecer a empresa e aí eu fui criando outro lastro com o negócio. Não era só o lastro financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um outro lastro com a Forever. Eu tenho um lastro de, tipo assim, eu conheço eles, né? Eu conheço a empresa de verdade, eu conheço quem são as pessoas. Aí fui conhecer a plantações. Eu fiquei até muito próximo do Rex, porque todo ano eu me qualificava para o Rally, na época chamava Rally, o Rally tradicional e o Silver, que era o pós-Rally. Eu nunca queria ir no Silver, eu sempre ia no tradicional para justamente poder ficar perto do Rex de novo, acompanhar as pessoas, meus novos que iam para o tradicional. Era uma viagem sempre para os Estados Unidos, que conhecia a plantação, terminava em Las Vegas, tanto que eu fui muitas vezes para Las Vegas. Porque eu queria conhecer, eu queria estar perto da empresa mesmo. Essa foi minha primeira divisão de lucros. Essa divisão de lucros foi de 2006. Aí Essa começou, nós estávamos lá. como é que é? Essa aí a gente estava lá. 2006? Você já estava no negócio, né? Ah, Eu fui receber meu PIN de gerente, eu e Marçal recebemos PIN de gerente nesse evento. E você também foi reconhecido o Safira mais jovem da América Latina também. foi. Que maravilha. Essa é minha família. Hoje eu não sou mais casado com a Litiane, mas essa é minha família, né? São meus filhos e ela. Deixa eu passar aqui. Fizemos muitos cruzeiros, muita coisa incrível aconteceu. Havaí, fui 3 vezes já para o Havaí. Las Vegas, como eu disse, eu gosto muito de Las Vegas. Já fui 5 vezes a Las Vegas, um lugar que eu gosto. Consegui ver meus filhos, estou conseguindo ainda, né? Porque meus filhos ainda. Um tem 16, o Arthur tem 16, o Gabriel, ele tem 12, vai fazer 13 agora o próximo mês. Mas eu pude acompanhar meus filhos até agora, né? A gente pôde estar junto. Fui para Bali já 2 vezes na Indonésia. Gosto muito de viajar, né? África do Sul, não só nas viagens Forever, mas todos os anos eu faço pelo menos 2 viagens particulares. Isso virou um dos meus hobbies, né? Assim, coisa que eu gosto. Um dos grandes amigos ali, o Lino está aqui, sempre foi meu grande parceiro de negócio. E uma das pessoas que eu gostei muito de conhecer, que eu tive a felicidade de conhecer, foi o Eliezer Bezerra. Ele foi diretor de vários países, ele e a Marcela. Nós somos amigos pessoais, né? Assim, um cara que eu falo constantemente. Nós já fizemos muitas viagens juntos, muitos negócios juntos. E a gente vai tendo a oportunidade, lembra que eu falei da ambiência, né? Eu sempre cuidei muito da minha ambiência. Quem que está comigo? Quem que eu estou escutando? Né? Quem que são as pessoas que estão ao meu redor aí?
Peraí aqui. Então, assim, muita coisa aconteceu nesses 22 anos. Por que tem tela aqui que não passou? Hum, deixa eu só destravar duas telas aqui. Olha, vai resolver. Vocês estão vendo a tela agora, né? Pronto. Tá, tá Ah, voltando. beleza. Esse aqui são os meus pais. Meu pai que não impulsionou muito no negócio, né? Porque se não fosse aquele dia do telefone, também, talvez eu não teria feito tanto quanto eu fiz. Ele estava numa reunião nossa, né? Ele estava numa reunião. Esses são os carros que eu ando hoje. Acabei de comprar essa XC60 mês passado. E tem uma Audi Q3, Q5. Tinha uma Q3 branca, troquei por essa Q5. Gosto muito de carros, né? Muitas coisas já aconteceram, né? A gente vive muito bem. Essa é a minha casa de São Paulo, condomínio fechado, uma casa muito confortável. Esse é meu escritório lá. Hoje eu vivo em Goiânia, né? Estou passando uma temporada aqui em Goiânia. Já Bom dia, faturamos. Daniel. Bom Quem dia, Daniel. falou? Tudo bem? Bom dia. Meu nome é Marcelo, sou de Araras. Eu estou aqui junto com a Érica, alguma, não sei se vocês conhecem. Sim, claro. Eu estou ouvindo realmente sua história, realmente é muito bacana ver essa história de sucesso, né? Todos nós buscamos isso, com certeza. E assim, eu queria relatar algo para você, tipo, às vezes tem muitas pessoas assistindo e às vezes a gente vê realmente muitas outras histórias de sucesso, né? Eu, né, recentemente, né, durante uns 2 anos que passaram, os últimos 2 anos, eu também tive acompanhando outro tipo de negócio, que é o negócio do mercado financeiro, né? E Tá, ô assim, Marcelo, deixa eu só te falar uma coisa. Desculpa te cortar, mas até devido ao nosso tempo sim, sim, e desculpa. outros tipos de testemunho aqui, hoje talvez não vão fazer sentido de outros Não, negócios. assim, não é nenhum testemunho, assim, é um caso assim, que às vezes você ouve várias histórias, né? E às vezes você não tem aquela coisa realmente consistente de conviver com as pessoas, do que estavam passando realmente, né? E Uhum. assim, nesse mercado financeiro, parece que ofereceu tanta coisa para mim, e vi pessoas com Porsche, mostrando tanta coisas, né? E no final, eu mesmo acabei gastando muito dinheiro sem ter nada para mim, sabe? Sem consumir nada para mim. Eu gastei muito mesmo, né? Treinamento de 5 mil, 9 mil reais, e eu não tive o feedback, né, que as pessoas passavam para mim. E não sei, pelo que eu estou sentindo do Forever, é um negócio um pouco bem diferente disso, né? Tá, Tem vamos lá. um retorno diferente disso, né? Sim, De sim. realmente Bom, ter entrar numa área arriscada como o mercado financeiro. tá, vamos lá. Desculpa te cortar aí, tá? Mas é devido à questão Não, de tempo que assim, também, e até para não perder, a gente perder o foco. Mas olha só, foi interessante o que você colocou. Na verdade, Forever não tem investimento, pessoal. Nosso investimento aqui é de tempo. Porque o dinheiro que a gente investe aqui não é a título de negócios. Quando a gente inicia com duas caixas crédito, quando eu iniciei ali atrás com duas caixas crédito, ou as pessoas iniciam hoje com duas caixas crédito, isso não é investimento, é negócio. Porque não paga nenhum celular, na verdade, bom. Você não compra nenhum celular com valor de dois CCs. O nosso maior investimento aqui é tempo e coragem, né? O que que eu posso dizer para vocês aqui dessas 22 anos de negócio que eu tenho hoje? Eu tenho pessoas na minha organização que se qualificaram gerentes com 30 dias. O mais rápido foi 30 dias. E tenho pessoas que nem a Doniara, estou falando de gente ativa, faz com negócio comigo até hoje, né? Eu tenho a Doniara que se qualificou gerente com 2 anos, uma senhora que iniciou comigo quando ela tinha 65 anos, hoje ela tem 86, caminhando para 87 anos, super ativa no negócio, uma gerente brilhante, ela demorou 2 anos para se qualificar gerente, né? 6 meses depois que ela tomou uma decisão.
o negócio Forever é diferente de qualquer um outro, tá? E uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Muito cuidado, que ainda mais hoje no mundo online, que a proposta sempre, a grama do vizinho parece que está mais verde ainda, né? Propostas tem todos os dias mirabolantes aí, mas a gente não conhece, é o que você disse, não conhece, a gente não conhece quem são aquelas pessoas. O cara está andando de Porsche por quê? Porque ele vem de vender um curso, não porque ele faz dinheiro com um negócio financeiro, né? Através de venda de curso, ele está andando de Porsche. E não está pago, tenho certeza que não está pago, né? Que se ele vacilar lá, o nego vai lá e toma, né? O que é legal do negócio Forever, é, o que é legal da vida, na verdade, tá? Uma coisa que eu trouxe para minha vida, que eu aprendi e levo para minha vida. Quem são as pessoas que eu estou andando? Quem são as pessoas que eu estou escutando? Porque não adianta eu ver foto, ou eu estar num evento num dia específico, que tá, o circo está todo armado, que você vê uma coisa muito bonita ali, mas você não sabe o dia a dia da pessoa mesmo. Aqui a gente anda com as pessoas. O Marçal anda com vocês, o Kleberley anda com vocês. A Érica anda com vocês. Você sabe quem. Você pode ligar, ela atende. Se você é do grupo dela, se você ligar, ela atende. Ela vai falar com você naquele momento. Então a gente sabe quem são as pessoas mesmo. Na minha época era a Ivone e o Lino. O Lino até hoje, se eu ligar aqui agora, ele atende. Se eu ligar 2 horas da manhã, o Lino, né, se ele não botar no silencioso, ele vê que não só que sou eu, tá? Qualquer um que ligar para ele que faz parte do ciclo dele de amizade, o Lino atende qualquer hora. Não tem isso. Por quê? Porque é uma. Você constrói essa ambiência, né? Essa construção de ambiência. Né? Você sabe quem são os seus parceiros que estão com você. Isso é marketing de rede. Isso é o verdadeiro marketing de rede. Quem são as pessoas que estão com você na chuva, no sol, que estão com você até debaixo d'água? Se eu não tenho essas pessoas comigo, na verdade, eu não estou construindo um negócio. Porque se o negócio é um negócio de relacionamento, né, eu vou fazer uma pergunta. Se o seu carro furar o pneu, você abrir o porta-malas, não tem step, você está 3 horas da manhã na rua, para quem que você liga? Se você não tiver umas pessoas que te atendem e vão, independente da distância, vão te ajudar naquele momento, quer dizer que você não está construindo uma vida decente, uma vida com credibilidade. Quer dizer que você não tem o seu círculo de pessoas, meu, sabe? Pessoas que não vão não questionar. Tem pessoas que só vão te perguntar assim: onde é que você está? Manda a localização para mim que eu estou indo aí. Você tem alguém que faz isso por você? Quantas pessoas? Essas pessoas são poucas, tá, pessoal? Sempre vão ser poucas. Mas você tem isso? Isso é credibilidade. Isso é network marketing. Isso é network marketing. Porque para ser diamante, você só precisa de 25 pessoas. Pessoal, não é muito, não. Tem gente falando, nossa, tem que conhecer muita gente. Não, é só 25. E você não precisa nem conhecê-los agora. Você pode passar a conhecer essas pessoas a partir de hoje. Porque os meus 25 diretos, eu não conhecia essas pessoas. A maior parte deles não. O André era meu primo. Vai, dos meus 25, 4 eu acho que eram da minha lista quente. O resto, né, na verdade, eu tenho 28 hoje. Dos 28 gerentes que eu formei, 4 eram pessoas que eu conhecia. O resto eu não conhecia. Eu passei a conhecer. Mas, como eu disse, a Dona Yara começou. Eu não a conhecia. Eu a conheci. A patrocinei. 2 anos depois ela foi gerente. Hoje ela tem 22 anos comigo no negócio. Uma senhora de 87 anos, que se eu botar ela para falar com vocês aqui, eu tenho, ela dá um banho em muita gente aqui. Inclusive em mim. Em muitas coisas, tá? Tanto que ela é com 87 anos. Então, Forever, o que que Forever trouxe para minha vida? Foi muito mais que dinheiro. Uma das coisas é saber investir. Muitas pessoas já fizeram muito dinheiro no negócio, mas não tem mais dinheiro, não souberam usar o dinheiro. Mas tudo isso a gente vai aprendendo, né? Que a gente erra, não tem jeito, a gente erra. Eu também gastei muito mais do que eu deveria, muito mais do que eu deveria, né? Gastar. Mas consegui também poupar, consegui fazer, e o negócio
é para a vida inteira. Uma outra coisa legal que eu acho do negócio é, por exemplo, se eu morrer agora, meus filhos continuam recebendo. Que é um negócio, que é um negócio que diz que é um negócio melhor que esse. Aí que a gente entende que o negócio é próprio, que é meu mesmo, né? Porque passa para os meus filhos. O negócio é meu. O seu é seu. Morrer, fica, meus filhos continuam recebendo. Alguém tem alguma curiosidade aí desses 22 anos de Forever meu? Pode perguntar. Perguntas, tá? Quem quiser fazer a pergunta aí, pode fazer. Oliver, bom dia, Ana Cláudia, gerente Soria aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, amigo? Oi, Claudinha, tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses 22 anos, quantas vezes você pensou em desistir? No começo, eu mapeei 3 vezes. Não sei se é exatamente isso, né? Mas lá no começo, eu mapeei 3 vezes que eu pensei em desistir mesmo, assim. Falei. E teve um dia que, na verdade, eu cheguei a desistir mentalmente, né? Eu cheguei a desistir, fui para Forever, e na Forever conversei com o Lino, conversei com o seu Kawasaki, e aí eu desisti. Eu desisti de desistir. Esse foi o dia, tipo, chave, né? Mas, assim, nos meus primeiros meses, até a minha qualificação para gerente, eu pensei várias vezes em desistir, sim. Mas 3 vezes foram mais fortes, né? Depois de gerente, não, nunca mais, né? Porque o resultado veio muito forte para minha vida, né? Ele foi muito forte. É, eu lembro que aquele Corolla que eu mostrei, que eu tirei zero no Forever to Drive, só com aquele carro eu andei 200 mil quilômetros. Só aquele carro lá, do zero, quando eu dei ele pro meu pai depois com 200 mil quilômetros. Só naquele carro. Eu andei mais de 1 milhão de quilômetros naquela época. Naquela época não tinha isso aqui que a gente está tendo agora. Hoje a gente não precisa andar tanto quanto a gente andava antes. Mas eu andei muito. Eu fiz muito esse negócio. Hoje você liga o celular, liga o WhatsApp, chama a pessoa e conversa com ela na hora, né? Então, assim, o que que eu quero dizer com isso? Por que que eu não pensei mais em desistir depois de gerente? Porque eu fiz muito. Aí o resultado veio. Não tinha um mês que eu não patrocinava 2 pessoas e muito trabalho, muito forte em cima das profundidades. Eu tinha sistemas funcionando em várias cidades, né, como a gente tem até hoje, mas tinha na época mais ativamente, porque era tudo presencial. Então, trabalhava bastante. Reunião caseira, por exemplo, final de semana, eu não passava um final de semana sem fazer pelo menos 5 reuniões caseiras e 5 planos. Era 10 reuniões no final de semana, assim, fácil, fácil, tá? 5 reuniões caseiras e 5 planos. Hoje o pessoal quer mostrar um plano por semana e fala, não, não tá dando certo. Eu mostrei um plano na semana passada, a pessoa não entrou. Ela fala, não entrou ainda. Eu nem iniciou, a pessoa não entrou. É mesmo? Você acha que a liberdade está com um plano por semana dá para construir liberdade? Acho que tem que fazer um pouquinho mais. É isso. Hoje, nesses 22 anos, diante desse pouco momento que você teve aí pensando em desistir, né? Se você fosse colocar hoje uma balança entre a vida que você tem hoje e a vida que você tinha antes, né? Daquele momento do passado, você falou que a ambiência era o melhor lugar e foi o que mais fez você construir esse negócio da forma eficaz e dessa beleza que é o seu negócio. Se você fosse colocar essa balança hoje, apresentar essa balança para todo mundo, para a gente que está aqui, né? Qual seria a dica que você daria para cada um de nós hoje para que a gente pudesse avançar, né, em prol dessa ambiência? O que você diria a respeito disso? Bom, fazendo só um comparativo entre as vidas, eu posso dizer que eu vivo no céu hoje, né? Eu vivo completamente no céu, porque assim, a gente não tem preocupação mais hoje. Estamos tranquilos. Hoje, isso não vai acontecer, tá, pessoal? Porque assim, o negócio é muito seguro. Mas mesmo se ou se o negócio acabasse no mundo, minha vida tá tranquila já.
a gente já tem a minha segurança. Isso o negócio proporciona, tá? Eu tô falando isso porque poucos negócios proporcionam isso para alguém. Eu tenho 45 anos e hoje eu não estou multimilionário, não posso ter jato ainda, mas eu não precisaria trabalhar mais o resto da minha vida. Eu já tenho um nível de liberdade que eu gosto, né? Assim, que eu gosto bastante. E se eu pudesse dar, assim, uma dica que eu posso dar para vocês é faça mais, sabe assim? Eu acho que a gente acaba cuidado para não ser o FBO, o especialista em treinamento. Tem gente que assiste todos os treinamentos. Não é que não é para assistir, é para assistir. Mas entenda bem o que eu quero dizer. Tem que ter um equilíbrio entre o aprender e fazer. Tem gente que só aprende e não bota em prática. Eu sempre fui a pessoa que ouvi à noite, eu saía da reunião e já estava botando em prática, imediatamente. Eu ouvia, botava em prática, ouvia, botava em prática, ouvia, botava em prática. Então, essa dinâmica, eu acho que, assim, não só fez, mas continua fazendo. Hoje, quando eu pego né, às vezes uma conversa de mentoria com o Lino ou com o Greg, né, eu falo muito com o Ramsés, gosto muito do Ramsés, que é o vice-presidente da América Latina aqui. E às vezes eu saio de uma reunião com o Ramsés, que nem eu falei semana passada do Ramsés, nós fizemos um Zoom, e ele me falou umas coisas que eu falei, cara, que legal. Cara, eu desliguei o Zoom com ele e já comecei a fazer o que a gente falou ali. Então, assim, eu sempre tive essa característica, né? Eu acho que isso me ajudou bastante. Como eu disse, semana passada eu estava num Zoom com a Ramsés. Isso para mim é normal, porque eu procurei isso. Eu tenho pessoas dentro da minha organização que também iniciaram junto comigo que não falavam nem com o Fernando Junqueira, porque nunca procuraram essa ambiência, entendeu? Estou falando de ambiência, nunca procurou essa ambiência. Eu sempre procurei essa ambiência. Eu não tenho nenhum problema de ligar pro, né, de ligar pro Lino e muitas vezes ficar em uma hora quebrando pau na chamada com o Lino aqui, porque discordando mesmo, assim, divisão, tá? Discordando divisão. Mas é legal porque aquilo te faz pensar. Aí eu saio puta, às vezes eu desligo e falo, cara, não é que ele tem razão, ou às vezes não, também. Às vezes eu falo, não, não, eu continuo não concordando. Às vezes eu não concordo. Mas aquilo me faz pensar. E aí, em cima disso, eu coloco em prática. Então, assim, resumindo, cara, coloque em prática as coisas que você vê. Se o seu olhinho acender, então eu digo, cara, vamos fazer isso aqui, veste a camisa e faz. Tem gente que vai para o outro treinamento sem colocar o treinamento anterior em prática. Aí vai para o outro treinamento e o primeiro nem começou a fazer o que foi dito no primeiro ainda. Não faz sentido. Para mim, não faz sentido para alguém que diz que quer ser livre. Se você é a pessoa que diz que quer ser livre, comece a colocar em prática um pouquinho das coisas que você ouve, né? Da, dentro das pessoas que você escolheu como mentor, né? Escolhe as pessoas que você quer ouvir e começa a fazer o que é dito ali. Obrigada, meu amigo. Bom Por nada. dia. Bom dia. Tem mais alguma pergunta aí? Oliver, Conheço, liga também. bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Quem está falando? Eu estou tomando café aqui no hotel e por isso que a gente está com a câmera desligada para não atrapalhar. Eu queria perguntar assim, como fazer, porque eu acho que você também deve ter enfrentado isso, de no começo a gente não conseguir segurar muito a rede. Parece que a gente perde meio que o controle e as pessoas escapam pelos dedos. Isso sempre vai acontecer com todos nós, tá? Isso sempre vai acontecer. Mas o que mais. Quem são as pessoas que mais estão comigo? Que a gente percebe que fixa mais na rede? Dois fatores, na minha opinião. Ou a pessoa que está sonhando mais, conseguir fazer essa pessoa ter um sonho forte, ou a pessoa que eu estou mais conectada com ela, que eu consegui construir uma relação. Porque às vezes não tem resultado ainda, né? Aquela pessoa, a gente não conseguiu gerar resultado ainda com essa pessoa ali, mas construir uma relação
A gente divide o cachorro-quente. Tem gente que divide o cachorro-quente com a gente. E aí, até ter o resultado. Mas o resultado tem que ter logo, né? Marketing de rede, pessoal, esse negócio, ele não pode demorar para ter os primeiros resultados. Quando demora, não tem jeito, vai esfriando naturalmente. Então, os primeiros resultados, a supervisão tem que acontecer rápido. A mola propulsora do negócio é a supervisão, né? O que que aconteceu comigo? Eu fiquei 6 meses assistente de supervisor. E nesses 6 meses pensando em desistir. Isso aqui era um pensamento, acho que não é para mim, acho que não é para mim. Quando eu me qualifiquei supervisor, o que que acontece? Meu, você enche o peito de novo e fala, cara, agora vai. Pum, te dá aquela gás de novo. E aí, eu fiz muito, fui para ser gerente, né? Eu consegui fazer os saltos para ir até gerente. Mas essa mola propulsora do negócio, na minha opinião, tem dois números que são muito importantes no negócio. Eu sempre usei esses dois números para fazer os meus 28 gerentes, que é o 4 e o 25. Ativo e supervisão. 3 ativos formam um supervisor, 3, 4 supervisor faz um gerente. Então, na verdade, o 4 e 25 tem que estar na nossa mente sempre. Todo mundo, né? Eu digo que todo mundo, nunca é todo mundo, mas assim, o máximo possível ativo e sempre trabalhando com a estratégia de quem vai ser supervisor esse mês. Pode abrir, não, é? Quem vai ser supervisor esse mês. Então, Sério? Ah, nem faz barulho. vou deixar aqui, ó, Mônica. Foi assim que eu fiz, tá? Os meus gerentes todos são qualificados em cima de supervisão. Na verdade, a meta não é gerente. Gerente é a consequência. A meta sempre é a supervisão. Então, sempre que a gente tem visualizando as supervisões, isso eu vendo a supervisão para o novinho, né? Então, o novinho chegou, cara, a supervisão tem que estar uma coisa perto dele ali, que é mais palpável, que dá para fazer. Então, como é que retém? Tem que ter o sonho do gerente diamante, sim, gerente diamante, mas para agora, o que que a gente tem? A supervisão. Vamos fechar a supervisão. Depois, a supervisão abaixo da supervisão, a supervisão abaixo da supervisão. Isso vai qualificar uma linha de gerente. Isso retém. E a relação, Certinho, né? então. A Obrigada, construção da Oliver. relação, por nada. Pessoal, já andei de elefante na África, já andei de elefante na Indonésia. Você conhece alguém que já andou de elefante? Eu acho isso muito, muito legal, né? Porque olha o que o negócio proporciona. Estou dizendo que é o mesmo negócio. Nós estamos no mesmo negócio, né? Hoje eu já tive em 34 países, em 63 viagens internacionais. No Brasil, não conheço Roraima e o Acre. Tá, não conheço Roraima e o Acre. E Sergipe. Roraima, Acre e Sergipe. Só faltam esses 3 estados e já fui para 34 países no mundo. Com este negócio. Estou dizendo isso porque é o mesmo negócio que o seu. Mesmo negócio. E olha que o meu resultado ainda é pequenininho, hein? Imagine, imagina Lino Barbosa, imagina Rolf Kipp, imagina Miklos, imagina tantos nomes gigantes que tem no negócio aí que o que que esses caras, se eu já, com esse pouquinho eu já fiz um monte, imagina o que que esses caras já não fizeram. O Oliver, Oi. primeiro desculpa, né, ter entrado daquela forma, né, falei a respeito do mercado financeiro, tudo, mas assim, eu pelo menos, eu já tenho em si, né, um testemunho de relacionamento e de benefício da Forever, né, para mostrar. Inclusive, eu já até comprei meu kit, né, tá aqui, ó, os produtos já tá lá, ó. Já comprei meu kit, já um negócio, 2 semanas, apenas aqui no Forever, mas a parte de saúde que é Forever promove para a gente também, que não é só dinheiro, né, pelo que eu senti, mas a saúde, porque eu atualmente, fazem 7 meses que eu fiz uma cirurgia para retirar um câncer no intestino. Estou atualmente fazendo quimioterapia, tá? Hoje era para mim estar tendo vários tipos de efeitos colateral da quimioterapia e do medicamento que eu tomo, que não é só químio, né, injetável, mas também comprimidos que eu tomo em minha casa. E antes eu estava comecei a ter alguns tipos de efeitos colaterais, né,
dos medicamentos, da quimioterapia, só que eu tomei o aloe vera e eliminou esses problemas. Acabou. Tava tendo, saía coisas vermelhas no meu rosto, descascava, queimação, refluxo, dor no estômago, tirou tudo com a mão, O sabe? produto é Então, impressionante. não é só o financeiro, mas é o Não, benefício de saúde que nós temos. E a sim. gente, com saúde, a gente chega em qualquer lugar, a gente vai longe, né? A gente tendo saúde e disposição. E é uma coisa pelo que eu já estou sentindo, né? Sim, sim, Marcelo. Com relação ao produto, meu, nós estamos no céu com a Forever, né? Porque é uma empresa, não tem nenhuma outra companhia que tenha um produto tão sólido e com benefício tão real quanto o da Forever. E ouvindo seu testemunho aí, obrigado por ele, eu vou contar uma coisa do começo também, de negócio ali, que eu lembrei agora. Teve uma reunião caseira que eu fui fazer, e a gente tá lá e fala do First, 13 ervas medicinais, tem cravo de defunto, tem um monte de coisa dentro do, né, dentro do First, tem muitas ervas além do aloe vera. E aí uma senhora tava com a perna enfaixada. Ela pegou e falou assim, olha, eu tenho diabetes, uma senhorinha já, falou, eu tenho diabetes, e minha ferida não fecha. Falou, minha ferida não fecha, minha ferida não fecha. E ali a gente empoderado, né? Não, aloe vera fecha qualquer coisa, tá, com muito jeitinho, lógico, eu falei com ela ali. Eu falei, posso ver sua ferida? Posso passar o nosso first? Ela falou, pode. Quando ela foi desenrolando a perna dela, primeiro que já foi subindo um cheiro de podre. Ela falou que tinha aquela ferida há muitos anos, mais de 20 anos tinha aquela ferida na perna. Quando ela terminou de desenrolar, eu vi um buraco na carne assim, vi o osso lá dentro. Meu, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou nada. Eu só era alguém com coragem que estava na frente falando dos produtos ali com testemunho. Você está preparado para isso também? Aí eu falei, nossa, me travou na hora que eu falei, nossa. Ela falou assim: eu faço curativa na farmácia todo dia com carvão. Acho que ela falou na época, alguma coisa assim, acho que era carvão. E uma senhorinha tão carinhosa. Aí eu borrifei o Furt, a feridinha dela ali. Era o que eu tinha aberto no dia, eu borrifei o Furt. Falei para ela dos produtos, ela falou assim: eu não posso comprar tudo isso. Aí eu falei para ela assim: compra um. Eu falei para ela passar o creme de própolis e o First. Eu falei: compra um que eu vou dar o outro para a senhora. Eu voltei nessa senhora várias vezes depois para ver essa ferida dela, como é que para vê-la, né, e ver se a ferida estava melhor. E dentro da família dessa senhora eu fiz tantos negócios, fiz patrocínio, fiz mais venda, não só pelo resultado que ela estava tendo, mas principalmente com o cuidado que eu estava tendo com ela. Ela teve resultado, tá? A ferida dela fechou. Mas esse cuidado. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi muito nesse negócio é cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Quer retenção? Cuide das pessoas. Quer crescimento? Cuide das pessoas. Tem várias maneiras diferentes de cuidar das pessoas, né? A gente também, às vezes, não pode entrar em algumas questões muito particulares das pessoas. Não vou dizer que a gente tem que ser psicólogo deles, mas sabe que é quando você tá ali, às vezes uma palavra. Às vezes eu lembro até voltando na retenção que você falou ali. Eu lembro um dia que o André me ligou. Minha tia, mãe do André, me ligou um dia e disse assim: Oliver, tira o André desse negócio. O André tem cesta básica, ele pode crescer lá na gráfica, ele é uma empresa boa, empresa multinacional. Ele trabalhava numa gráfica que fazia cheque, cartão de crédito, uma American Banknote, a gráfica de banco. E aí
minha tia pediu muito para eu tirar o André desse negócio. Falou, tira, serve para você, mas para o André não serve. Você vai atrapalhar a vida dele com esse negócio, isso aqui, logo o André aí hoje, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, e agora, hein, meu? Ele é livre, ele faz o que ele quiser, mas ele já é adulto. Aí, alguns dias depois, o André tomou uns capotes no negócio, uns patrocínios que não deu certo, isso, aquilo, o André pegou e me ligou. Falou, Oliver, eu vou parar um negócio. Não tá dando certo, não tá fluindo, tô ficando muito cansado, porque eu saio da gráfica, vou para uma reunião à noite, tem que fazer reunião, então eu acho que eu vou parar. Aí eu falei, mais ou menos desse jeito, eu falei pro André. Falei, André, é o seguinte, você vai parar? Tá bom, então para. Mas eu não achei que o seu sonho fosse tão pequeno a esse ponto, que você fosse desistir logo no começo. Sabia que você sonhava tão pouco assim. Mas tá bom, você quer parar, pode parar. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Um abraço. Desliguei. Poucos minutos depois ele me ligou de novo. Não, eu tava pensando melhor, eu não vou parar não. Vai que dá certo para você, né? Eu quero estar junto. Poucos minutos depois ele me ligou e já tinha mudado todo o cenário. Ele queria que eu ficasse insistindo para ele, tipo assim, eu sou importante, né? Diz que eu sou importante para eu não parar. Não, eu joguei completamente o contrário. Você quer parar? Eu já estava com a minha tia mesmo dizendo, ajuda ele a desistir logo desse negócio, que eu aproveitei. Você vai parar, tá bom, que eu só achei que seu sonho não fosse. Não sabia que era tão pequeno assim o seu sonho, que você fosse desistir logo no começo. A gente nem começou a fazer o negócio ainda. Quando eu dei essa sabugada nele, aconteceu exatamente o que o Kleber falou. Ele falou assim, eu acho que na cabeça dele, ele falou assim, e se o Oliver cresce e eu ficar dentro dessa gráfica aqui o resto da vida? Então, às vezes, pessoal, cuidar das pessoas é dar um choque de realidade também. Tá, isso é uma postura de liderança. Isso é uma postura de, poxa, eu sei quem eu sou, eu sei aonde estou e sei para onde eu estou indo. O Lino sempre teve muito forte nessas convicções dele, nessas posturas dele. Isso eu aprendi com ele. Sabe assim, uma convicção muito forte. Isso faz com que você patrocine mais, quando você é convicto daquilo de quem você é e de para onde você está indo. Oliver, Diz aí, Cleverley. posso aproveitar para fazer uma pergunta aqui para você? Claro. Vamos elevar isso mais para cima ainda, para o pessoal ficar sem dormir essa semana. Hum. É muita coisa que você contou aí. Quando a gente chegou e viu você, eu nunca te falei isso pessoalmente, mas aquele evento do Rio de Janeiro, a gente já passou a lhe admirar muito, né? Porque eu e Marçal, jovens ali, cara, indo buscar o PIN e tal. Olha o cara, para 20 e poucos anos, o cheque do cara, aquela coisa, Safira, o primeiro. E aí a gente sempre acompanhou o seu trabalho, sempre teve com você e sempre honrou muito o seu nome, né? Você é um cara fenomenal. Parabéns por isso. E você disse tudo aí, questão de cuidar das pessoas e estar junto, de mostrar o caminho. Até Jesus fez isso, né? Quando teve um discípulo que abandonaram, ele virou para os outros: vocês querem ir embora também? Está na Bíblia. Não, só você tem palavras de liberdade, né? Enfim. Mas eu queria que você pudesse traçar um pouco. Você conhece de perto mesmo nossa diretoria, nossa presidência. Passamos muitos momentos de desafios no Brasil, né? Que fosse outras empresas já teriam ido embora e ele não, eles vieram aqui para dizer para nós, e, assim, sempre colocar a gente muito seguro do que a gente estava. E a gente está vendo aí o mundo passando por uma revolução na internet, como nunca, também expandindo as coisas e tudo mais. A gente está vendo resultados em outros países, de pessoas que estão crescendo muito. Queria que você passasse um pouco para todo mundo aqui sobre a sua visão, alguém que conhece a presidência de muito perto, alguém que tem mais de 20 anos de negócio. O que você vê o futuro do Brasil, o nosso negócio, em Forever? Tá. Vocês sabem o faturamento da Forever Mundial nesse momento? A Não, agora Forever não. fez 4 bilhões de dólares. Bi de bola. Bi. 4 bilhões de dólares 2024.
um crescimento de 5% em relação a 2023. Quando eu iniciei o negócio, a Forever faturava 1,5 bi. 1,5. Hoje já está em 4 bi. E para dobrar de 4 para 8 agora é rápido, né? Porque a bola de neve tá gigante, né? A Índia, e agora que o negócio voltou para a China, a Forever conseguiu de novo o direito de ter negócio na China, porque a China, por ser um país comunista, tiveram alguns problemas no passado. A Forever já teve negócio na China, mas você tinha que ter um sócio chinês, era obrigatório ter sócios chineses, devido ao regime de governo lá. E aí o chinês deu um golpe na Forever e ficou com a Forever da China. Não sei se vocês sabem disso. O cara deu um golpe e o sócio de lá ficou com o negócio, começou a fazer os produtos dele e tomou a Forever do Rex. Uau. E esse processo rolou muitos anos na China. E há pouco tempo, há uns 3 anos atrás, agora a Forever ganhou a ação. E eles puderam voltar. A Forever está retomando os negócios da China. Mas agora, de novo, com uma micropartícula lá, né? Mas vai expandir igual vai a Índia, igual vai ser um negócio muito violento lá também, no futuro. Já teve rally chinês há muito tempo atrás, na época do Ed Chai. O que eu vejo hoje de futuro? Não só na Forever, no mundo, quanto no Brasil. Para mim, a locomotiva está muito acelerada. E o que está acontecendo agora é que está acontecendo uma readaptação do negócio, né? Porque eu construí o negócio de maneira analógica. Eu ia na casa das pessoas, sentava na cozinha delas, abria minha caixa de produtos, mostrava os produtos ali, ou eu vendia ou eu patrocinava. Meu negócio foi construído assim. Na casa das pessoas, tomando café com elas, mostrando o plano ou fazendo uma apresentação de produtos. Isso ainda funciona, tá? Isso ainda funciona e eu também faço isso. Mas hoje existe a internet. Como a gente está aqui reunido a uma reunião nacional, gente de tudo quanto é lugar do Brasil aqui, como se a gente estivesse dentro do mesmo auditório. Então, hoje está acontecendo uma readaptação, um reaprendizado, na verdade, criando novas formas de construir o negócio. E hoje não é todo mundo que sabe fazer na internet. Eu não sei ainda. Fazer direito, não. Eu já uso a internet há muitos anos, né? Todo mundo aqui usa, a gente usa, se comunica, faz um patrocínio ou outro, mas a gente ainda não conseguiu escalar. Algumas pessoas no mundo já conseguiram escalar o negócio, que nem a Ronami, né? O próprio Rolf já usa a internet há muito tempo, né? O menino lá da Índia também é puramente na internet, ele está construindo o negócio dele. Então tem alguns negócios já muito grandes no mundo a nível de online. A empresa, a empresa, ela está com devido cuidado, até pelo tamanho dela. Ela está pedindo para a gente voltar mais para o presencial. Esse é um pedido da empresa, tá? Mas para não esquecer o online. O que que a empresa está. O que que eu vejo, falo, até para responder de uma forma mais completa a sua pergunta, o que que a empresa. Qual que é o sonho deles? É que a gente não deixe o presencial e trabalhe no online para crescimento. Que muitas pessoas quiseram migrar para o online e esqueceu o presencial. Tipo, não saio mais de casa para mostrar um plano, eu só quero mostrar na internet. Não, a empresa quer que a gente mantenha o que a gente tem e, e avance aprendendo com o online. Nesta visão, quem está mantendo essa visão, ó, eu continuo com o presencial normal e estou avançando, estou aprendendo no online, estou fazendo, né, trabalhando com online também para aprender a fazer isso. A gente tem, não existe hoje empresa mais bem posicionada no mundo do que a nossa, devido ao mercado de produtos que nós temos, o tipo do produto, pessoal. Você pode ver, tem gente que usou aloe vera há 30 anos atrás, quando a Forever chegou, e está usando até hoje. E quem não está usando, quando ouve, fala, nossa, ainda tem Forever? Nossa, eu não sabia nem onde eu comprava. Não sei se alguém já abordou assim. Eu não sabia que existia, porque olha, você tem noção, quando a gente pensa em mercado, se a gente não está no mercado gigante, mercado que não queima, né? Porque é um mercado que quem já usou quer usar de novo. Às vezes até parou de usar por algum motivo, por não achar mais ou por qualquer motivo. Então, a gente tem muito crescimento para fazer, mas tem muito. Considerando a outro ponto, que é o ponto do negócio, ainda mais agora com inteligência artificial, pessoal. A inteligência artificial está comendo empregos numa velocidade muito grande.
Vocês já perceberam isso? Hoje as empresas estão trabalhando muito mais em desenvolver assistentes pessoais no chat GPT do que contratando novos funcionários. Verdade. As centrais de atendimento, tipo Vivo, claro, as que mais ligam para a gente, né? Vivo, claro, sei o quê, banco. Daqui a pouco não tem mais nenhuma pessoa lá dentro. É só inteligência artificial fazendo chamada para você, conversando com você como se fosse uma pessoa. Isso está comendo empregos, muitos empregos. O nosso negócio, que a gente faz dinheiro trocando a marca do Creme Dental e cuidando da nossa saúde, cara, continua, não só continua sendo um negócio incrível, como aumentou. Cara, é all-in, dobrou as fichas na mesa pra gente. A gente tem muito mais hoje oportunidade do que antes, porque no mercado tradicional que os empregos estão diminuindo, a gente está aumentando a oportunidade. E Quanto o nosso menos. negócio, não, Oliver, nosso negócio sempre vai precisar de gente. Enquanto tem algumas coisas que não tem, que o povo quer dispensar, aqui, quanto mais gente vier, melhor. E a gente quer gente mesmo. Porque o nosso negócio é de gente, não é de produtos. Nosso negócio é de gente. Olha, Né? O nosso negócio ele é puramente de pessoas. Ele não é de outra coisa, ele é de pessoas. Então, olha só, num mercado, ó, pensa na escala tanto nacional quanto global. Num mercado que os empregos diminuem, o nosso negócio, a oportunidade aumenta. Perfeito. Porque essas pessoas. Pô. Então, eu tive com o Greg há não muito tempo, o ano passado nós estivemos junto, e o Greg ele comprou 3 ilhas, três ilhas não, ele comprou uma ilha em Miami. É um arquipélago de 3 ilhas. Ele comprou a última, que é a mais exclusiva. 3 ilhas, é a mais longe da costa, né? É um arquipélago de 3 ilhas, ele comprou a última ilha. E, e o que é ambiência, né? Sabe quando eu conheci o Greg? Em 2006, a Argentina me convidou para ser VIP num evento de líderes lá, supervisores e acima. E eu fui o brasileiro, fui o único de fora, o brasileiro. E aí ia ser o Guerin, que era o vice-presidente da América Latina. O Guerin teve um problema pessoal, não foi. Quem foi o Greg no lugar dele. Então foi eu e o Greg de fora, no evento de supervisores da Argentina, na época, 2006, ó, 20 anos atrás, 19 anos atrás, né? Eu cheguei na Argentina sem mala. Minha mala sumiu. Chegou lá, cheguei com o avião lá, minha mala não chegou. Um frio, nós estamos em Córdoba, nas montanhas, no lugar que neva, tudo lá. Cheguei sem uma cueca e uma meia. Roupa do corpo. Eu, inexperiente total nas viagens ainda, nós estamos falando de 20 anos atrás. Fui pro hotel, falei ali no aeroporto, já tinha gente me esperando, me ajudou a falar, pediram, ó, daqui 2 horas sua mala, a gente vai achar sua mala, a gente leva lá no hotel. Tá bom, Aerolíneas Argentinas. Fui pro hotel, me hospedei, cadê minha mala? Nada de chegar, cadê a mala? 2 horas. Aí o Greg começou a ficar preocupado, porque o Greg já estava lá, e toda hora ele cobrava o diretor da Argentina. Ô, o Hernan, liga no aeroporto, vê se acharam a mala do Oliver. Aí eu comecei a me aproximar do Greg. Eu conheci o Greg porque a minha mala sumiu. E ele foi no lugar do Guerin. Olha só que legal. Que ambiência. O que que aconteceu? Minha mala não apareceu. Sumiu. À noite eu fui comprar roupa. Me levaram para um shopping, fui comprar roupa. Comprei terno, tudo tinha evento no final de semana. Tive que comprar tudo ali no final de semana para o final de semana. Eu tomava café, almoçava e jantava com o Greg e com o diretor da Argentina, porque eu era o único de fora, eu era o VIP. 3 dias de evento. 3 dias. Sexta, sábado, domingo. Nós tomamos café, almoçava e jantava. Tomava café, almoçava e jantava. Ali, ele me conheceu, porque foi tantas vezes junto, ele me conheceu. E nesses anos, a gente sempre manteve contato nos eventos, tal, tal. Né? Eu sempre gostei de ir na sede. O que que é procurar ambiência? Eu sempre gostei de ir na sede dos Estados Unidos, independente da viagem. Eu pego avião e vou lá, ligo para eles e falo, Guerin, eu vou estar nos Estados Unidos, eu quero ir aí. Que dia que você vem? Tal dia. Eu fui o último brasileiro a ver o Rex. Eu fui lá para ver o Rex. Numa viagem, o Guilherme falou assim: o Rex está bem fraquinho, ele já está caindo, ele tá com. Às vezes ele andando sozinho, ele cai, ele tá. Eu peguei e fui ver o Rex. Aí o que aconteceu? No ano passado eu estava com o Greg, e o Greg começou a falar dessa ilha.
essa ilha, tá, você gosta de praia? Olha, eu adoro. Ele falou assim, eu gostaria de te convidar para ir conhecer a minha ilha. Falei, é mesmo? Ele falou assim, eu só queria que você me avisasse 15 dias antes, quando você quer ir, para eu me preparar e a gente tá com a Cíntia lá e com os meninos. Ele falou, quero que você leve seus filhos e que você passe um final de semana com a gente lá. Eu ainda não fui, pessoal. Tô com vergonha de ir, na verdade. Tô com vergonha de ir. Mas Uau, eu fiquei honrado com isso. Eu falei, cara, o cara isso tá é me chamando forever. pra ir na casa dele. É o dono do negócio. Essa ambiente, cara, isso não tem preço. Isso é muito mais do que dinheiro que o cara tá falando. É muito mais que dinheiro, cara. Sabe, essas relações que você cria é muito mais que dinheiro. Muito, muito mais que dinheiro. E isso é forever. E isso é a diretoria do negócio, entende? Isso é quem está no comando do negócio. Eles não são só números, porque eu não sou o maior nem do Brasil. Eu estou muito longe disso. Mas mesmo assim, eles são pessoas assim. Então, o que que eu vejo para o Brasil e para o mundo? Cara, crescimento absurdo. A gente está aprendendo, a gente está reaprendendo a fazer o negócio. Hoje a gente já tem um volume razoável, mas nada perto do que vai ser. 2025 eu acho que vai ser um ano muito bom. Já está sendo um ano muito bom. Mas vai ser bom para quem? Vai ser bom para aquele que tiver mais, não só aprendendo, aquele que está fazendo. Tem que aprender e fazer, aprender e fazer. Quem tiver nessa pegada, meu, a Forever vai dobrar o faturamento nos próximos 3 anos. Vai sair de 4, vai para 8. O que que o Eider já falou? Ele já liberou produção em vários países. Só tinha produção de produtos fora dos Estados Unidos só no Brasil. Já liberou na Índia, liberou em vários países. Por quê? Porque não tem capacidade de produção ainda, pelo crescimento que eles estão visualizando, tá? Então já liberou produção de vários produtos em outros países, vai começar a produzir até aloe vera em outros países, vai levar em container só estabilizado para invasar no país, para ser mais rápido também. Vai ter muita coisa nos próximos anos, porque a empresa está projetando dobrar novamente o faturamento. Vai sair de 4, vai para 8. E aí a pergunta é, qual vai ser a sua parte nisso, né? E aí, galera, quem vai estar repartindo esse bolo aí? Diga eu. Quem vai estar aí repartindo esse bolo? Bora, bora. Eu. Eu. Mas, Oliver, só eu vou terminar aqui. Você, eu falei essa semana retrasada, eu tive na filial Recife, e eu falei exatamente isso que você disse. A questão de, eu falei, pessoal, vocês estão pensando muito pequeno, vocês querem ou só vender, ou querem só a internet. A gente tem que fazer tudo. O evento presencial está na casa das pessoas, e a internet, ela é um aliado poderoso para trazer mais pessoas para você construir relacionamento. Tá correto minha visão? A internet Exatamente. vai trazer mais gente para você criar relacionamento, mas o nosso negócio é criando relacionamento. Nosso negócio é de gente. É isso que vai fazer você chegar a gerente, sênior, sócio, safira, diamante. Né? É isso. Muito obrigado Porque mais uma ninguém vez. precisa. Porque ninguém precisa de muita gente, pessoal. É só 25 para ser diamante. Então não É, imagina que a internet, milhares, milhões de pessoas. Esquece isso, é só 25. Faz só um 25. relacionamento com 25 pessoas e leva eles a gerente. Acabou. Obrigado mais uma vez, tá? Deus abençoe você e sua família. Massal, tá contigo aí. Foi um prazer enorme estar aqui te ouvindo mais uma vez, querido. E mês Obrigado, que um vem eu estou em São abraço. Paulo, hein? Estaremos juntos lá, né? Tamo lá, despedida do Fernando. É isso aí. Tamo junto. Abração. Abraço. Pô, Coisa pessoal, acho que boa. era isso. Marcelo, tá contigo aí? Olha, Oliver, antes de mais nada, como eu faço aqui, né? Eu vou levantar uma plaquinha assim, escrito, eu já sabia que ia ser show. Vou começar a fazer essa plaquinha aqui e vou botar aqui para o pessoal ler, porque a gente já sabia já a ideia de trazer você aqui. Já é uma ideia já antiga, já nossa, já a gente está fazendo isso desde o ano passado, esses convites aos líderes para estar aqui junto com a gente e está sendo assim uma lição para nós. É uma lição para nós que nós já somos líderes, já temos 20 anos de negócio já. As pessoas que vêm e contam suas histórias acabam no final das contas nos ensinando muito e colocando a gente mais ainda para cima, ainda principalmente em relação ao que vem pela frente. O que vem pela frente é muito grande. E todos nós precisamos essa sua pergunta final aí foi maravilhosa. Vai dobrar de 4 para 8 e qual vai ser a sua participação nisso? Essa é uma pergunta que deve ficar na cabeça de todos que estão presentes hoje.
porque o crescimento ele vai acontecer. Aquilo que a gente ouve de vez em quando, pô, a Forever ainda existe? A pergunta, né? Eu escuto muito isso. A Forever ainda existe? Falei assim, existe, e está aumentando o faturamento, e está crescendo, e a pessoa pensa que o negócio já acabou. Pelo contrário, o negócio ele vai dobrar de tamanho. E a gente vai, e o Brasil, ele tem uma grande participação nisso. A gente está crescendo bastante. Eu conversei com alguns diretores sobre pontuação, sobre produtividade. O Brasil está acelerando muito. Tanto é, pessoal, que está a ausência de sucos, de alguns sucos, ficamos final de ano e início do ano, a gente ficou com a ausência de sucos. Não é só por uma questão de produtividade, é a venda, que é o volume de negócio que está acontecendo. É o volume de negócio que está acontecendo, e é muito grande. As participações de negócio na internet, vendas por site, e-commerce, isso está alavancando muito o negócio, está alavancando muito o negócio. E eu convido todos vocês a participarem disso, porque eu costumo falar muito sobre... Não é que Forever e o momento sejam onda, não é isso. Mas quando a gente vê uma onda crescer, para quem nunca surfou, eu nunca surfei, mas eu observo, eu entendo que você tem que se posicionar nessa grande onda e você precisa remar. E é interessante que você não rema só com um braço, você rema com os dois braços. Traduzindo esse negócio, essa informação para você, você tem que movimentar mercadoria e movimentar pessoas. São os dois bracinhos dentro do negócio. O remar é fazer isso aqui, você não vai remar só com um braço, você tem que aproveitar e remar com os dois, para você se posicionar, porque quando o volume ele vem e pega, a gente viu um crescimento acelerado muito grande, né, Oliver? Ali o ano de 2007, mais ou menos ali, 7, 8, 9, 10, 11. A Forever Brasil foi número 1 do mundo. Foi número 1 do mundo. A gente vai fazer isso de novo. Talvez a gente não vai bater os volumes da Índia, por exemplo, porque lá tem 1,2 bilhão de pessoas. Aí fica um pouco difícil fazer isso. Mas a gente consegue, novamente, estar entre os 10, entre os 5 maiores países do mundo. E a gente vai fazer isso. Se você vai estar fazendo parte dentro desse negócio, eu não sei, mas nós vamos. Pode ter certeza absoluta disso, nós vamos. E qual vai ser a sua parte nisso? Exatamente. Qual vai ser a sua parte nisso? Essa sua pergunta assim, é maravilhosa. Ela é incrível. As informações. Hoje, a partir de agora, eu vou fazer essa pergunta para mim. E aí, Marcelo, qual vai ser a sua parte disso? Porque vai crescer. Vai crescer. Comigo ou semigo. Vai crescer. E eu preciso me posicionar. Eu acho que a palavra correta é essa. Posicionamento. Posicionamento pessoal, posicionamento na internet, posicionamento dentro do negócio, participar dos eventos, fazer. Eu acho que o mundo é dos fazedores, não só dos sabedores, mas dos fazedores. Quem conquista o mundo são as pessoas que fazem, e nós precisamos fazer mais, criar mais volume, criar mais negócios, ajudar outras pessoas a chegar. Oliver, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, valeu mesmo. O bom que no meu primeiro contato com você, ótimo, tô dentro. Não teve, não, deixa eu ver aqui minha agenda, não, tô dentro. Pode me chamar, veja aí o dia que você quer, e eu dei as datas para ele chegou e falou assim, essa data para mim aqui é boa. Então, pessoal, gostaria que todo mundo aí abrisse aí seus áudios aí mais uma vez aí, e desse aí um agradecimento, as salvas de palma aí para o nosso gerente de diamante, Oliver Daniel. Muito obrigado, meu amigo, por você estar aqui junto com a gente. Valeu mesmo. Nosso dia valeu, nossa semana valeu, ganhei a semana. Muito obrigado. Vamos para frente. Dá um diamante. Maravilhosa mesmo, cara querida. Vocês também podem. Vamos lá, vamos para cima todo mundo. Ótima semana para todos aí, um grande abraço. Maravilha, obrigado. Pessoal, os últimos avisos aqui para vocês aqui. Quarta-feira nós temos o nosso... Hoje começa o nosso grupo do L10.